Embora esteja um pouco frio ainda, na primavera já, a gente entrou aí num período de chuvas por 7, 10 dias, todos os dias. Isso começa a fazer uma bruta diferença. A gente sabe que a chuva traz aí uma carga extra de nitrogênio. Então as plantas que estão podendo tomar essa chuva e aproveitar desse benefício passam a se desenvolver de uma maneira bem diferente a partir de agora. E a gente vai ver já alguns primeiros sinais desse momento de chuva constante aqui em São Paulo. Presságios da primavera. Essa atmosfera meio escura assim é típica de chuvas de primavera, verão em São Paulo. Hoje mesmo, do nada fechou, caiu um pé d'água assim. Agora tá mais gotejando, né? Começo esse episódio então neste contexto, nesta penumbra, só com luzes artificiais iluminando. Talvez dê para ouvir inclusive a chuvinha. Tá parando um pouco agora, já caiu um torozinho razoável aí, para dizer a importância da chuva. A chuva, ela vem aí com alguns compostos mais complexos com base em nitrogênio. São compostos voláteis que, quando atingem o solo e começam a penetrar, vão encontrar lá as bactérias nitrificantes. Esses carinhas aí pegam esses compostos químicos mais complexos, se alimentam disso. Normalmente essas bactérias se alojam nas raízes mesmo, e aí elas liberam nitrogênio puro, o N do NPK. E esse N aí vai dar um boost, um incremento importante aí para o desenvolvimento das folhagens. Então a água da chuva aumenta a umidade do ar, nutre a planta com H2O e ainda traz uma carga extra aí de fertilizante. A água da chuva dá para dizer que é um fertilizante natural, rico indiretamente com um composto que vai ajudar a liberar mais nitrogênio no substrato, e aí as raízes vão capturar esse nitrogênio e a planta vai seguir o jogo mais fertilizada, certo? Ontem, dia 26 de setembro, uma segunda-feira, e tudo indica, há uma semana aqui à frente, 7, 10 dias, a gente vai ter chuvas todos os dias em algum período. Hoje começou mais à tarde aqui, nessa vibe, nessa atmosfera que eu mostrei no começo do episódio, com uma cara assim bem de chuva de primavera, chuva de verão. São pancadões maiores assim, sabe? E hoje foi bem repentino, do nada escureceu e veio. As mudanças aí começam a ficar bastante evidentes. E essa riqueza, essa umidade alta é totalmente favorável para grande parte das plantas, das famílias, dos gêneros e das espécies que eu venho comentando aqui no Fly Channel Jardineiros Urbanos. Não chove dentro de casa, obviamente, mas quando você tem um volume grande de chuva lá fora, as partículas de água, elas se esparramam por todos os lados, mesmo que de maneira invisível. Então vejam só, esse registro aqui de 87% de umidade não é porque eu borrifei na região aqui onde o termohigrômetro se encontra.
é que toda essa umidade invisível, as partículas são invisíveis, elas estão percorrendo todo o ambiente, vindo lá de fora, a partir também de influência de bolsões de ar, certo? Que é algo constante. Então, numa condição dessa, Fly precisa ficar borrifando as folhagens? Não necessariamente. Numa condição assim de 80% ou mais de umidade, ontem chegou a bater 92% imóvel lá. Estanque na estante, quando eu bati o olho, 92%. Nessas condições indoor, por desencargo de consciência, não necessariamente obrigatório, o que eu fiz? Eu dei uma borrifadinha só nas folhagens em desenvolvimento. Desenvolvimento já neste contexto de primavera. Embora esteja mais frio do que o normal para uma primavera, a média de temperatura, a amplitude térmica está baixa, as mínimas aí estão de 14, 15 graus de madrugada, máximas de 23, 24 graus. Essa umidade cada vez mais frequente por um período. Os hemisférios evidentemente estão mudando de posição em relação ao Sol. Eu tenho quase aqui já um Sol bem a pino ao meio-dia. Está começando a chegar lá. E as plantas, mesmo que indoor, começam a sentir todo esse fenômeno. Então elas começam a ficar um pouquinho mais ligeiras, uma temperatura média mais elevada, a umidade que invade dentro de casa e o sol que também mostra aí um posicionamento diferenciado. Como já ficou bastante escuro e a chuva não deu trégua desde que eu comecei a gravar o episódio, eu vou começar a mostrar aqui indoor alguns pequenos resultados visíveis dessas influências climáticas da primavera. Se o episódio ficar muito curto, eu continuo amanhã, edito depois tudo e vocês terão um episódio completo indoor e outdoor. Bora lá então. Então a gente tem aqui uma primeira situação. Anthurium peltigerum está no rack indoor na sala, tá? Essa folhinha aqui, ó, ela nasceu durante o outono e inverno. Demorou para se desenvolver e tal, mas foi no período aí de outono e inverno que ela veio. E dá para dizer que ela terminou de se formar recentemente. Bem coriácea nessa idade aqui, né, no tamanho, ela é bem coriácea. E aí, ó, para minha surpresa, neste período aqui curto, ela acabou de se formar, a gente já nota aqui mais uma lâmina foliar vindo. Eu posso dizer que tem uma semana, duas talvez, que ela terminou de se formar. Na sequência, sinaliza aqui. Isso aqui é sintoma evidente da primavera, tá? A temperatura mudou, a umidade tem sido diferente já e o sol se posiciona diferentemente. As plantas reconhecem a posição do sol mesmo quando estão indoor? Com certeza, gente. A gente vê aí sintomas de mudança da posição do planeta em relação ao Sol, tá? As plantas durante milênios, elas sentem isso, sentem esse efeito. Então, mesmo estando dentro de casa, elas percebem o movimento do planeta, tá legal? Philodendron tenui. Neste caso aqui ele chegou no outono e inverno, então ele teve um processo aí de aclimatação, desenvolvimento das raízes, se acostumar aqui com o local que eu deixei, bem pertinho, a 1 metro aqui da porta de vidro, certo? Então ele ficou um tempão parado assim, deu uma resetada, a gente nota que folhas mais antigas, ó, estavam maiores, só que agora ele começou a acelerar. Essa folha não faz muito tempo que desenvolveu, a última, e a gente já vê uma gema foliar aqui acontecendo, tá? Tá saindo do catáfilo aqui já, uma folhinha nova. Monstera Thai Constellation. Essa penúltima lâmina foliar aqui terminou de se desenvolver no outono, no começo do outono, e só agora, depois de praticamente 6 meses, liberou uma nova gema foliar que abriu recentemente
E tá aqui ainda em desenvolvimento, com as fenestras já, fenestrações. Chrysophyllum imperiale praticamente estancou no outono e inverno. Foram 6 meses aí que eu não vi ela lançar folhas novas. E entrou setembro, ó, a gente vê 2 lâminas foliares saindo. O ambiente para ela aqui, eu acho, a muda já tá grandinha, não tá mais o ideal. Como eu comentei já em outro episódio, eu devo replantá-la em breve, na área externa, num vaso maior, uma condição climática mais intensa de luz, na chuva, para que ela prospere com mais velocidade. Voltando aqui para o hack, este híbrido do Forget, folhas mais antigas, ó, peltadas, a folha mais nova não peltada, semi-cordato, né? Ele veio aqui com uma inflorescência e tá vindo com uma lâmina foliar nova também neste período. Tudo na virada de setembro para outubro. Anthurium sp. Kibbutz sofreu com a saída do terrário aquário, queimou diversas folhas. Essa aqui nasceu aqui já, tá amarelando. É uma planta que requer bastante umidade, tá? Mas essa nova gema aqui, ó, que desponta, tá vindo rapidamente agora também neste período. Sendo que esta aqui saiu do terrário aquário no outono. Por isso também que sentiu mais, né? As folhas anteriores que eu já cortei sentiram mais. De qualquer forma, dessa aqui, que é a última, para essa nova aqui, o período de desenvolvimento se encurtou bastante. Ainda aqui no hack da sala, mostrei recentemente o Anthurium moronense, folhinha já cresceu mais um pouquinho. Este indivíduo, este espécime, chegou aqui também no inverno, tá? Se assentou no novo local, não mexi no substrato original, no pote original, e desponta aqui com uma folha nova neste período. Anthurium brownie. Dá para dizer que ele passou praticamente todo o outono e inverno parado, e foi agora só no final de setembro que a gente sinaliza aqui uma nova lâmina foliar, tá? Indoor. Philodendron Florida Beauty, como a gente viu, ó, a última folha está ausente de variegação. Penúltima, porque a última está vindo agora, tá? A gema aqui estava paralisada praticamente todo outono e inverno, foi crescendo bem devagarzinho e agora no final de setembro a lâmina foliar começou a soltar. Ainda não consigo ter uma percepção clara aqui se a variegação vai voltar. Anthurium pallidiflorum. O espécime, o indivíduo chegou aqui no inverno. Essa lâmina foliar desenvolveu aqui com evidente falta de nutrientes, tá? Nasceu toda carcomidinha assim, mas cresceu, né? Em relação à lâmina foliar anterior. Chegou até passar um pouquinho de tamanho. Uns 2 dedos, 1 dedo de tamanho. E rapidamente aqui, ó, já sinaliza uma nova lâmina foliar vindo aqui, tá, gente? Questão de 20 dias que essa aqui terminou de formar e já está sinalizando. Ok? Então, Pallidiflorum, gostou desse ambiente indoor aqui que eu deixei? Tá na parede de assentamento, parede da cozinha. Essa parede aqui é bastante eficiente em termos de iluminação, controle de umidade, né? Eu estou passando aqui direto para poder fazer umidificação,
fazer rega e tal, protegida do vento e tem uma temperatura maior, obviamente indoor, do que a área externa. A begônia subácida, eu posso dizer que desde que chegou, também chegou no inverno junto com o Pallidiflorum, tá? Ela manteve crescimento constante. As folhas mais novas estão demorando um pouco mais para crescer, ou talvez tenham ressetado um pouco. Mas aí eu não sei se é carga de nutriente ou se foi um reset natural aí por causa de clima e temperatura. Outra coisa que pode justificar as folhinhas menores, assim se desenvolvendo menores do que anteriormente, é que ela resolveu liberar três hastes florais, duas aqui e mais uma pequenininha que está vindo, e isso acaba dividindo a energia da planta, tá? E aí, consequentemente, as folhas mais novas despontam menorzinhas mesmo. Mudas da begônia juliana. Eu comecei a colocar para enraizar no inverno ainda. E agora, no final de setembro, eu posso dizer que as raízes deram um belo de um boost. Cresceram aí capilaridades secundárias e tal. Mais uma semaninha aí eu já consigo, acho que, replantar num vaso e tirá-las daqui. Algumas, né? As que eu coloquei antes. Bom, as luzes artificiais estão apagando aqui. Já passou das 6 horas da tarde. Tá uma penumbra, muita chuva ainda, que deve seguir madrugada adentro. Amanhã eu finalizo o episódio mostrando o que? O efeito que a gente pode perceber a partir de toda essa mudança climática com a vinda da primavera, mais a chuva direto caindo em determinadas folhagens na área aberta lá, na área que pega a chuva, tá bom? Valeu, até já!